Chegamos no 7º episódio, Nicolau. 7º episódio da primeira temporada, né? Fazendo as apresentações, meu nome é Ítalo Pinha, da empresa I8T. Estou aqui com o Nicolau Ramalho, da Knowlic, nossa bancada fixa. E hoje nós temos um grande prazer de receber a doutora Carla Tiepo, né? Ela deu risada, depois a gente explica por quê. Ela é professora, pesquisadora, CEO da Illumine Consultoria, escritora e mãe. E eu vou dizer isso por conta da sua dedicatória, que é única. Eu gostei muito do seu livro, e começa falando da sua filha, filho. Certo? Filho, e do seu papel de hidra, né? Do seu parceiro te ajudando nesse processo. Fala um pouquinho do livro para nós. O livro é a consagração da minha carreira como professora. Eu comecei em 95, dando aula na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Eu comecei muito jovem, com 25 anos, e sempre achei que aquilo era muito grande para mim. A primeira aula que eu fui dar uma aula magna para falar sobre músculo liso, para dar uma fisiologia, né? Músculo liso é um tipo de músculo do nosso corpo, para 120 alunos do curso de medicina que tinham entrado na faculdade entre os primeiros 1.000 colocados da FUVEST, né? Então você tem a sensação de que você nunca vai ser suficiente para aquele público. E eu saí dessa percepção de insuficiência para um momento em que eu realmente achei que eu entregava com qualidade aquilo que eu tinha que fazer. Então, esse livro, ele coroa essa jornada. Uma viagem pelo cérebro. De transformar um tema que é árido e que eu tinha muita dificuldade de apresentar para os meus alunos de forma que eles pudessem entender que era para eles. Sim. E daí eu me consagrar como uma divulgadora de ciência e uma pessoa que dá aula de extensão em neurociência para um público leigo. Então o livro fala sobre isso, sobre essa capacidade de pegar alguma coisa árida e transformar numa viagem. Uma viagem. Você chama de jornada pedagógica. Eu gosto de falar que foi uma jornada pedagógica ler seu livro, mas você só usa o termo jornada no livro, né? Porque eu gosto também do conceito de jornada de emoções. Então, que tem tudo a ver com memória, né? Com a fixação da memória. Então, se eu conseguir fazer você subir e descer na sua excitação, de você às vezes ficar enfadonhado, e depois eu te laço de novo numa trama incrível, explicando coisas que falam sobre você e falam sobre quem você é, e for fazendo você subir e descer nessa montanha russa, você fica comigo. E essa jornada é a jornada da viagem. Você às vezes está viajando, um lugar incrível, e você fala, puta, que vontade de dormir na minha cama. Sim, sem dúvida. Né? Aproveitando aqui, vou até deixar o livro aqui, ó, pra gente já visualizar o livro. A capa bonitinha, né? Bonita demais. Ela começa com uma historiografia. Eu acho que isso não existe desse jeito no mercado, né? Uma historiografia da neurociência. Existem livros técnicos, né? Exato, é comum a gente... Porque essa história é muito importante pra gente, né? Ela marca a razão pela qual a neurociência está atrasada, entre aspas... No mundo inteiro ou no Brasil? No mundo todo, diante das ciências humanas, né? Quando você vai comparar verdade. O fluxo das ciências humanas, a gente nos anos 1700, 1800, você já tinha um debate acalorado entre filosofia, sociologia. 1879, se não me engano, começa em Leipzig, acho que assim que pronuncia, né? A história da psicologia. A psicologia, mas antes já existia a filosofia, né? Muito robusta desde sempre. Então você já tem uma discussão a partir das ciências humanas platônicas, né? Onde o centro da ideia é a teoria, né? E nós das ciências naturais é um inferno, porque a gente precisa da evidência. Você cita uma coisa, eu queria saber se isso é uma curiosidade, se isso foi uma sacada tua ou todos os neurocientistas pensam assim. Quando você cita Wilhelm Wundt e depois o behaviorismo, e como o behaviorismo às vezes se parece com a neurociência, isso foi uma sacada tua? Ou... Não, inclusive disse, né, que nas escolas da psicologia que mais se aproxima da neurociência é o behaviorismo. Sim, parece bastante. O fato é que isso seria uma leitura, vamos dizer, superficial da neurociência, né? Sim. Porque, no fundo, se você olhar na camada mais superficial, a neurociência está falando muito sobre condicionamentos, né? Sobre construções de comportamento a partir de experiências no ambiente, que vão dizer se você está ganhando, tendo alguma vantagem a partir de um comportamento ou não, né? E por isso você vai repetir aquele comportamento, vai haver um reforço. Isto é uma perspectiva de como você monta os circuitos.
Mas, no fundo, não é só nessa interação de estímulo com o ambiente que isso ocorre, porque isso também pode ocorrer simbolicamente. Não obrigatoriamente precisa ser um estímulo que esteja ocorrendo, tipo um bife, e que uma campainha e você vai salivar. Isso são coisas muito concretas. Não é um Pavlov puro. O ser humano é muito mais complexo do que isso. Sim. Então, se você conseguir expandir isso para o mundo do simbólico e começar a compreender, e aí você vai enfiar a psicanálise no meio, e vai ter muitos ouvintes agora que vão querer me linchar, né? Porque eu acabo de aproximar o behaviorismo da psicanálise, né? Fazendo a ponte através da neurociência, é uma coisa bem louca. Bem louca. Precisa sentar para ouvir com calma, né? Mas eu acho que, no fundo, o barato seria se nós não tivéssemos mais que nos preocupar com as escolas. Né? Se a gente vai se preocupar com essa escola, aquela outra escola, e simplesmente nós tivéssemos a noção clara de que a gente está falando de um sistema único. E eu brinco sempre com... Acho que eu já falei sobre isso contigo. Eu faço uma analogia entre um computador e a mente humana, né? Já que nosso programa ele busca sempre isso, né? Falar sobre internet das coisas não, inteligência artificial, falar sobre inteligência humana, essa relação, né? Então imagina que o hardware são os nossos, né? A nossa mente, e tá certo falar mente, né? E não cérebro, porque isso é um dos temas que a gente vai conversar. O hardware seria o cérebro, né? O hardware. Então tem o cérebro, tem o Bios Butch, que seria a psicanálise, né? Tem o teoria comportamental, enfim, tudo que mexe com o neocórtex. Depois tem tudo que é o nosso tato, os nossos canais assimilativos e, por final, o sistema imunológico. Vamos colocar assim, tudo isso se parece com um computador. O computador tem tudo isso. Ele tem periféricos, ele tem antivírus, tem tudo. A neurociência parece que é uma sexta coisa, uma outra coisa. Ela fala sobre relações. E eu acho que isso que é tão difícil do público entender. Ela fala das relações entre sistema límbico e neocórtex, ela fala das relações entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo, ela fala, por exemplo, sobre a ansiedade e o medo, sobre o sistema, sobre a amígdala, né? Amígdala, né? Exatamente. Enfim, ele fala sobre um pouco também sobre a economia do comportamento, eu acredito nisso, tá? Enfim, é difícil de entender neurociência por isso, porque ela é absurdamente complexa, completa e ampla, não é isso? Eu acho que é pior que isso. Pior que isso. Eu acho que é pior que isso porque a neurociência parte de um princípio que as pessoas não sabem que existe. Tá bom. Então o princípio essa outra coisa ainda num limbo. O princípio funcional do cérebro que é atividade elétrica em frequência, comunicação química em quantidade, certo. Que aí a dose que a gente estava comentando antes de entrar no ar, né? A importância da dose, da relação dose e resposta, é porque como química não é tudo ou nada, não é 0 ou 1, ela é analógica. As frequências são analógicas e a forma como os circuitos se organizam não ocupa espaço. Então, a analogia do cérebro com o computador, você vai ficar bravo comigo? Não, mas ela atrapalha as pessoas a entenderem o que de fato o cérebro faz. Porque as pessoas imediatamente vão dizer assim, então ocupa espaço? Ah, entendi. E não ocupa espaço. A memória não ocupa espaço. Porque é químico. Não, é porque ela simplesmente diz respeito a um padrão funcional. Então, os mesmos neurônios que guardaram a memória da caneta são capazes de também serem ativados para lembrar do lápis. Qual que é a melhor metáfora que eu posso usar para essa magnífica máquina chamada mente ou cérebro? Aí que está o problema. Provavelmente a gente nunca vai encontrar uma metáfora, porque ele é absolutamente único. E é aí que está a estranheza, porque senão fica parecendo que a gente quer se gabar, você entendeu? Tipo, eu estudo uma coisa que é impossível. Sim, pode parecer, e o ponto é que nós estamos falando de elementos muito simples, que se você souber como eles se combinam, toda essa complexidade que você trouxe cai por terra. Veja, não é importante eu saber o que é o sistema límbico ou o córtex pré-frontal. O que é importante saber é que tipo de informações eles têm acesso, que tipo de processamento eles podem fazer e que tipo de resposta eles podem ordenar. Repete, por favor. Que tipo de informação eles têm acesso. Tá. Então, o sistema límbico vai ter acesso a algum tipo de informação e o córtex é outro.
Sim, sistema límbico, só informando para o nosso público. É o sistema das emoções. Das emoções, né? Quem quiser mais informações, assista divertidamente. É. E o córtex é onde acontece o jogo. A famosa substância cinzenta. As pessoas chamam de massa cinzenta. Massa cinzenta. É o que as pessoas acham que realmente importa no cérebro. Eu te interrompi, então voltando. Então, o que importa não é você saber o que cada uma delas faz, mas a que tipo de informação elas têm acesso, né? E qual o nível de complexidade que essa informação está chegando. Porque vou te dar um exemplo para você entender. Eu sou um sapo que come moscas na lagoa. Ok. O que eu preciso para comer moscas na lagoa? Eu só preciso saber onde a mosca está no momento onde eu sou capaz de colocar a minha língua e pegar, em simultaneidade com ela. Esse é o meu grande dilema. Eu preciso saber que cor a mosca tem? Não. Eu preciso saber a espécie da mosca? Não. Eu preciso saber se a mosca tá feliz ou tá triste? Olha o sistema 1 aí acontecendo. Não é nem o sistema 1, é mais baixo que o sistema 1, porque o sistema 1 ainda vai ter elementos de discriminação. Aqui eu só tô dizendo para você, se você me disser onde tá e com que velocidade se desloca, eu estou me alimentando. É simples assim. Então, determinados comportamentos da maior parte dos animais da natureza vão receber informações muito toscas. Mas ainda assim vão performar. E como é isso que importa, né? E como que fica complicado para uma mente humana que performa muito e pensa e sofre Mas aí nós vamos falando que desse lugar do sapo, eu subi uma meia dúzia de degraus de complexidade. Agora, simbólicas, inclusive, que é muito, muito complicado. Porque que é o mais difícil de se ensinar para uma criança. É a última etapa de aprendizado. A hora que a linguagem entra no jogo, a coisa fica muito complicada. Deixa eu voltar um pouquinho, que a gente passou sobre 2 ou 3 pontos que eu acho que é extremamente relevante a gente fazer esse paralelo exatamente com tecnologia, com a inteligência artificial. Uma que é justamente essa questão da capacidade de aprendizagem, né? Como é que funciona essa capacidade de aprendizagem? Porque eu acredito que aí a gente consegue até fazer um paralelo entre a aprendizagem de máquina e a aprendizagem humana. E outro ponto que você tocou que é super interessante, que vale a pena a gente aprofundar, é a questão dentro dessa capacidade de aprendizagem, a frequência e a repetição, não. A frequência... Não, a frequência que eu comentei foi a frequência de disparos, né? E a dose. E a dose. Porque a quantidade de neurotransmissores que são liberados. Isso é crucial. São as duas variáveis, né? Isso. Varia-se esses dois elementos. Quais a frequência de disparos do neurônio, que é uma atividade elétrica. A frequência de disparos importa. Aqui muita gente erra, porque muita gente diz assim, olha, o sistema neural também é um sistema binário. Porque para o neurônio, ou ele dispara ou ele não dispara. O Damasio explica sobre então, isso. Então é 0 ou 1. Não é assim que acontece conosco. Então, o problema não... Isto é verdade? Isso é verdade. Isso é absoluta verdade. Só qual é o problema? Não é isso que importa para a informação. Tem um capítulo do livro dele, que ele é Medicina, Imortalidade e Algoritmo. Ele fala o seguinte, com certeza o que nos criou com um algoritmo. Mas nós somos tão complexos que se você disser que nossa mente é um algoritmo, você está errando. Sim. O fato é que tudo isso gerou um substrato. É esse substrato que foi um dia feito com um algoritmo, mas não é um algoritmo, que tem essa peculiaridade que você está dizendo. Tem como... Ele vai variar em frequência. Então, assim, se eu encostar na sua pele, o neurônio que está sendo ativado por esse toque vai disparar numa frequência de 10 Hz, Tá. 10 vezes por segundo. Se eu apertar um pouco mais forte, ele vai disparar 15. E isso importa. Além da frequência? Aí, o que acontece? Essa frequência, ela provoca uma liberação de neurotransmissores equivalente. Tá, que seria frequência e liberação. E essa liberação é que faz a comunicação com o próximo neurônio. Só que cada vez que você tem essa comunicação com o próximo neurônio, a maior parte das pessoas pensam que é uma coisa linear, tem um neurônio, tem outro neurônio, outro neurônio. Não é assim. Você tem um neurônio que chega, por exemplo, você pode ter 10 neurônios chegando num único. E esse único tem que ouvir os 10 e concluir
a partir da questão do processamento, que aqui está a chave da questão, como ele deve reagir. Então, se ele vai gerar uma frequência de 5, de 10, de 15 ou de 20 Hz. E cada uma dessas respostas tem um significado errado. E aqui que a gente consegue fazer um paralelo com os pesos de rede neural, os nós e os pesos de rede neural. Esse ponto é que eu queria que você tocasse até para a gente entender o porquê da inteligência artificial e a capacidade, de novo, voltando até da capacidade de aprendizagem, né, humana e de máquina. Eu não sei se vocês concordam, né, mas isso acho que é uma discussão entre o pessoal das redes neurais e os neurocientistas, né? Fica todo mundo querendo descobrir quem é que chegou no ovo de Colombo primeiro, né? Mas, basicamente, o que descobriu-se é que o que importa é a forma como os neurônios se relacionam através das sinapses. E que essas sinapses são moduláveis. Então, eu tenho sinapses que são mais fortes, mais eficientes, porque elas estão mais próximas, porque elas liberam mais neurotransmissor, porque elas têm mais receptores para aquele neurotransmissor. Então, tem uma eficiência naquela comunicação, e tem outras sinapses que são menos eficientes. O que determina se uma é mais ou menos eficiente? O aprendizado. Então, quando você está diante de alguma coisa que é útil, e é útil, não precisa ser utilitarista no sentido de eu vou fazer alguma coisa com ela, mas é útil até para minha masturbação mental. Para o funcionamento. Né? Para eu ficar aqui curtindo minha vida, eu penso em coisas, é uma música e tal. Então, qualquer coisa que eu considero funcional pode ganhar novas valências nessa força da sinapse. O que o pessoal da rede neural fez ao descobrir isso foi dizer, então eu preciso dizer qual desses processamentos, em que circunstância deve ser mais importante do que outro. Eu não posso simplesmente dizer if, do, que é a hora que você revoluciona a inteligência. Isso é pura programação computacional. Exato. Né? Essa é a grande revolução que a gente vive hoje em dia. Exatamente. Que é nesse sentido de que... E aí, voltando, é claro, a gente tem, academicamente, o conceito de inteligência artificial já há 70 anos. Sim. O que eu sempre comento que é a grande revolução? Não é a inteligência artificial, é a capacidade de processamento dessas informações. E o modo de processamento, eu acho também, né? Exato. Porque ao invés de eu ficar procurando um conjunto de regras que eu devo seguir, eu começo a procurar padrões e analisar a resposta. Então, eu vou trabalhar exatamente como o sistema nervoso. Exato. Eu vou buscar a resposta. Você pode estruturar aquilo ali e deixar correndo solto. Ou seja, antes, o que a gente está muito acostumado a usar é o que a gente fala de inteligência artificial por regra. O if this, then that. O famoso soft, né? Inteligência do tipo soft. Você, objetivamente, programa a máquina para ter uma resposta. Se você fizer aquilo, faça aquilo outro. A grande revolução agora é exatamente a gente tentar mimetizar esse tipo de conexão de aprendizagem humana, né? De aprendizagem de rede neural e deixar a máquina tirar algumas conclusões com o auxílio do homem. Sempre eu comento sobre isso. Então, o que nos faz humano? Essa é uma discussão que a gente sempre tem, né? História. A gente está tentando... A gente tem um ego tão grande que quer fazer a nossa mente fora da mente, dentro de uma máquina. Então, o que faz humano nesse caso, no seu olhar? Então, essa é uma resposta que a gente poderia passar um jantar inteiro com umas 4 garrafas de vinho para poder resolver. Mas eu acho que, fundamentalmente, é o fato da gente ter uma história. É o fato da gente querer valer essa história. Então, a gente quer valer os nossos antepassados diretos, a gente quer valer os nossos antepassados históricos. Então, quem não tem legado, não tem história e não tem diferença entre um animal... Eu acho que... Mas alguma história você tem. É que o animal tem história. Eu lembrei do escritor judeu, o Harari. O Harari. Então, é que o animal tem história. O animal tem uma herança genética. Tem uma história, é verdade. Que carrega todos os instintos da espécie dele e ele faz valer os instintos da espécie dele, gerando a sobrevivência a partir de seus comportamentos. Nós temos isso. Nós temos um elemento a mais, que é poder contar isso através da linguagem. Como eu te disse, a linguagem é um grande é o diferencial. Muda muito o jogo. Deixa eu só aprofundar um pouquinho mais nesse ponto, que a gente já falou isso em alguns episódios também para trás. Eu costumo dizer que a inteligência artificial, o limite dela, na minha visão, ela fica sempre em cima de criatividade, pensamento estratégico e consciência.
Então quer dizer que você está me confirmando que pelo menos a consciência, no meu entendimento, é exatamente isso que nos faz humano, que realmente a máquina, eu concordo 100%, não tem como ela ter consciência, não tem como ela ter passado pela vivência, pela infância que ela teve para ajudar nas decisões. Isso a gente é humano. pode fazer isso. Você concorda que eu posso fazer programar. isso? Você pode programar, mas Eu posso colocar uma IA para ter uma história. Certo? Pode. E aí, provavelmente, a gente vai começar a ter problema. Seria os logs dela, a história dela. Não, mas eu digo, a gente contar que ela é um indivíduo. E contar que ela se relacione, contar que alguém a ama, e ela poder sentir o valor do amor. Ela produzir alguma coisa parecida com o sistema límbico. E ela querer que alguém se orgulhe dela, porque são as relações pai e filho. No seu livro, se não me engano, é Ray Kurzweil. Sim. Né? Ele aposta que em uma década já estaria... É o pai da singularidade. Sim, né? sim. Mas a engenharia já vai estar feita, completa em 10 anos. Eu não acredito nem... Os neurocientistas não acreditam, né? Em geral, os neurocientistas ele é não um acreditam. otimista. Não é que ele é um otimista, eu acho que ele tá tentando vender uma coisa e depois lá na frente ele vai dizer assim, mas era isso que eu falei que era singularidade. Exato. Entendeu? Ele não tá querendo dizer que nós teremos seres humanos, exatamente. Ele tá querendo dizer que a capacidade de processamento vai se igualar. E aí, provavelmente, nós teremos o seguinte aspecto, provavelmente. Algum aspecto de criatividade, mas eu volto a insistir contigo. E pode ser que eu esteja querendo defender minha ideia com unhas e dentes, né? Mas criatividade depende de história. Eu preciso ter uma força, uma pulsão criativa. Eu preciso querer modificar as coisas como elas estão, ao invés de simplesmente repetir resultados. Então vai ter ser humano que não vai ter criatividade. Não, porque a história dele, né? Eu estou hipotetizando para não ter que botar o dedo na cara de ninguém, né? Mas, teremos a chance, não é? De viver a humanidade sem criatividade. Porque eu posso não querer modificar o status quo, posso ficar querendo scrollar o dia inteiro o TikTok e isso me fazer feliz. Todo entendeu? tipo de rigidez, até de regime, indo para o campo mais político, até o regime mais rígido, mais totalitário, ele dá de presente para quem vive nesses regimes a não necessidade de ser criativo. E você vê uma Coreia do Norte, né? Aquele povo não tem a menor necessidade de ser criativo. Tá tudo posto, né? Tá tudo posto. Então, veja, se eu não tenho uma história, se eu não vou surpreender, se eu não vou revolucionar o meu meio, se eu não vou poder existir na potência humana e viver as emoções que isso pode me nutrir, provavelmente eu vou viver o abandono, assim. Parte disso, óbvio que a gente não pode dizer de forma tão simples, mas muita gente chega a fazer uma incursão pela depressão porque tem uma característica genética que a propicia para isso, mas porque também ela vive uma história que tira dela boa parte desses elãs. E que colabora? Sim. Uma vida que colabora. É como você ter uma genética para pressão arterial. Eu gosto de colocar isso nesse lugar porque as pessoas não ficam fantasiando muito. Você vai no médico, o médico pergunta, você tem alguém na família que tem problema de pressão arterial? O cara fala assim, eu tenho minha avó e tal. Então você é um grupo de risco. Mas se você comer direitinho, fazer atividade física, não beber, não dormir bem e tal, provavelmente sua pressão nunca vai desregular. Mas a sua genética de pressão arterial está lá, né? De pressão arterial elevada está lá. A mesma coisa se dá para a saúde mental. Você tem predisposição. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que posso ter que um dia, né? Vai cair esse cuspe na minha testa, mas eu provavelmente nunca vou deprimir. Mas viver uma fasezinha de mania assim, vai rolar. É perceptível que o seu tende para lá. Vai rolar, entendeu? Então, provavelmente você não vai me ver deprimida na cama, porque numa dessas eu já levantei e já matei uns 3 ou 4. Já matou uns 3 ou 4. Né? Então, é a tendência da personalidade. Isso para quem está ouvindo pode achar estranho, mas é perfeitamente normal perceber. Como na psicanálise você tem dentre os neuróticos, os histéricos e os obsessivos, também podemos dividir agora na psiquiatria quem tem a tendência de fazer hipomania, mania psicótica versus os que têm tendência de não ser eutímicos, mas ser deprimidos, muito deprimidos. Anedônicos, exatamente. É isso. E é isso, está na personalidade. A personalidade é fruto da genética mais ambiente, certo? Uma pergunta. Tem um médico que fez um livrão desse tamanho, um compêndio de medicina, acho que é o nome, não sei. Paulo Dal Galarrondo. Sim, Dal Galarrondo. E no capítulo sobre normalidade,
ele explica que não existe um conceito de normalidade, mas existe, ao contrário, o conceito da não normalidade, ou seja, você define pela exclusão. Pela exclusão. Né? Inclusive, falando em política novamente, última vez, na época dos sovietes, né, era anormal quem não era do partido. Né? Na psiquiatria, hoje você pode dizer, quem não tem uma das 3.000 doenças que está no manual, no DSM, DSM-5, DSM-5, mas não tem uma regra, não tem uma explicação formal do que é ser normal. Não tem. Tem o que é não ser normal. Né? Essa discussão é antiga, né? Antiga. Porque Foucault, lá quando ele ia discutir a clínica, ele já estava querendo dizer assim, a clínica será sempre um viés que a sociedade encontra para resolver aqueles que não querem colaborar. E a neurociência? O que a neurociência acha sobre a normalidade? Tem como a neurociência defender uma descrição, finalmente, sobre a normalidade? Tem dentro da medicina, né? A questão de você estar com o seu... Porque como nós estamos falando de um órgão físico, a gente poderia dizer que a normalidade está no funcionamento adequado deste órgão, né? Então, por exemplo, se eu estiver hidratado com a condição de potássio, de sódio, de nutrientes adequadas, eu estarei mais próximo da normalidade do que da doença. Mas tem um outro aspecto que aí a gente está bem dentro da psiquiatria, que tem a ver com o indivíduo e sua percepção de normalidade. Boa. Então, é muito importante. Ou seja, o cara pode estar mais louco do que o Batman, mas se ele se acha... Você acha que está tudo bem? É importante que na relação com o médico esclareçamos se ele de fato está vivendo uma condição normal. Bem, então, a primeira parte é que o indivíduo se perceba doente. Se perceba normal, né? Ou se perceba doente, certo? Então, o papel de um psiquiatra, quando ele chega um paciente que está, obviamente, dentro de um quadro de mania ou dentro de uma condição psicótica e ele se comporta como se ele estivesse na normalidade, é papel do psiquiatra levá-lo a contemplar a sua doença, certo? Sim. A partir, obviamente, não de uma visão autoritária, mas uma visão terapêutica. Aí eles vão ter um monte de dilemas, que são os dilemas da psicologia, com a psiquiatria biológica ou com a psiquiatria fenomenológica, que essa conversa espirra lá também, né? Espirra lá. A psiquiatria não consegue também ter um consenso sobre como lidar com o paciente psiquiátrico. O Eric Kandel, que você cita no livro, ele faz uma menção, você faz essa menção. Olha só, de doutora para você, o negócio tá ficando bom. Tá caindo começando, estamos começando a poder tomar um vinho juntos. Tomar um vinho juntos. Bem, tem uma cantina, deixa para lá. Eric Kandel, ele faz você citou, né? O futuro da neurociência é a fusão da biologia molecular, neuropsicologia, anatomia, embriologia, biologia celular e psicologia. Eu achei muito bacana e talvez seja a melhor definição do que seja a neurociência, eu entendo. Ela resolve, inclusive, a questão da diferença mente-cérebro ou não. Sim. Resolve. A neurociência é monista, né? Ela não é dualista por natureza. Então, eu acho que essa frase resolve um pouco até a questão do dualismo. Sim. Quando ele diz psicologia. Sim. Ele não é contra. Não, de jeito nenhum. Ele não é contra as questões que seriam da mente. O Eric Kandel é um cara que tem uma história muito boa, né? Porque, bom, primeiro ele... como judeu, enfrentou uma situação horrível que foi a Noite dos Cristais. Sim. Ele estava em Viena. Estava lá. Né? Viveu e sofreu e conseguiu ser resgatado, né, por aquelas condições muito especiais que algumas pessoas tiveram acesso, né? Bota num navio as crianças. Então ele conseguiu chegar em Nova York, né, depois de uma trajetória. E lá em Nova York ele conseguiu se desenvolver e tudo mais e se tornou aluno da Faculdade de Medicina de Nova York, na Colômbia, e começaram a morar com a pessoa que depois se tornou esposa dele, e ele, ao conversar com o pai dela, né, o futuro sogro, que era um psicanalista, ele disse assim, puxa, eu gostaria muito de poder investigar o id, o ego, o superego dentro do cérebro e tal, né? E aí o sogro dele tirou um barato dele e disse assim, você vai ter que procurar neurônio por neurônio, né? Porque, tipo, não é uma coisa que Quer dizer, processo... Ele já flertava com o dualista, já. Não, o sogro dele é absolutamente dualista. E ele é absolutamente monista, querendo encontrar essas figuras da psicanálise... No neurônio. Na mecânica neural, porque ele já tinha estudado...
Veja, os anos 30, 40, 50 para a neurociência foram revolucionários. Então, quem estava antes disso, Freud. Freud disse o quê? Ó, que tem bruxa, tem, só, entendeu? Eu não acredito, mas que tem, mas que tem. Porque assim, ele era um neurologista. Era. Aí ele, num dado momento, ele fala, não vai dar para investigar a mente ou a psicodinâmica a partir do estudo do cérebro, não tem subsídio. Ele pega e faz a jornada dele toda dentro da psicodinâmica, perfeito. É onde aponta o charlatanismo. Onde os inimigos apontam Exatamente. Porque no fundo ali, ao invés dele continuar trilhando evidências científicas, ele começa a trilhar evidências clínicas. Que são desrespeitadas pela ciência, né? Até hoje, David Graham, quando ele fez o Brainspotting, ele é tido como pseudociência para muitos, porque ao invés de ir no neurônio, ele vai em experiências clínicas. Exato. Né? Isso é como se fosse uma ciência / ensaio. Não é isso? Exato, e que, na verdade, dificilmente conseguiria ser investigado pela ciência. Eu acho que essa é a maior desonestidade dessa história. Tem o seu valor. Tem o seu valor, porque eu não poderia analisar aquele ponto, a histeria daquelas mulheres. Não tinha um grupo de 40 mulheres histéricas com o mesmo quadro para que eu pudesse submetê-las a um protocolo experimental e tirar daquilo e tirar daquilo um insight estatístico. Veja, a desonestidade está em dizer que a psicologia optou pela pseudociência por charlatanismo. Sim. Ela optou porque não tinha outro caminho. Não tinha outra forma de medir. Não tinha outro caminho. Aí o que acontece nos anos 30, 40 e 50, a gente começa a evoluir muito com os achados de neurociência. E que abre-se um campo para discussão. Só que aí o pessoal da psicanálise e da psicologia já está nos olhando com um olhar de materialistas. Um pouco com razão, porque a gente estava fazendo lobotomia, dando eletrochoque. Então, a gente estava apelando. Sim. Não estava bom o negócio. Entendeu? Com razão. Hoje a gente continua usando eletroconvulsoterapia para tratamento de paciente psiquiátrico num nível muito mais elegante, né? Muito mais preciso. Muito mais preciso, dentro de uma clínica controlada. Mas ainda, doutora, o papel das lesões e o papel das epilepsias, enfim. Nas descobertas. Né? Ainda, pelo que volta e meia, eu leio alguma matéria de descoberta sempre envolvendo epilepsia ou lesões. Aconteceu uma lesão rara e afetou tal parte do cérebro e com isso o paciente tem uma reação inesperada. E aí olha que coisa interessante. Eu aceito uma evidência oriunda de um paciente lesado. Sim. Mas eu não aceito uma evidência oriunda de um diálogo terapêutico dentro de um consultório. É o problema dos normais. Os normais não estão fornecendo papel, não estão fornecendo nada. Quem está fornecendo são os doentes. Muito bom essa visão, porque aí, de uma certa forma, a doença é funcional. Total. Pelo menos para o crescimento da ciência, sem dúvida. Vão nos malhar por causa disso, tenho certeza. Uma dúvida que eu tenho, depois eu passo acho que a palavra para o Nicolau, enfim. Os mitos que a doutora aborda no livro, né? Quais mitos? A comunicação entre o cérebro direito, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. O direito é criativo, o esquerdo ele é mais analógico. E também a questão dos 10%, que aí está no capítulo sobre a glia. Se a senhora pudesse explicar isso já para o nosso espectador, que tudo isso é mentira, é tudo mito. Mas você poderia explicar? Eu acho isso muito relevante. A neurociência, ela sofre, como qualquer outra área do conhecimento, de uma coisa que chama-se fake news, né? Sim, é que hoje em dia mas essa estava consolidada. Mas hoje em dia a gente tem um nome para isso. Mas sempre foi do mesmo jeito, que é assim. Eu pego uma meia-verdade, interpreto ela de um jeito, que porque parte daquilo é verdade, as pessoas vão ter menor dificuldade de contestá-la como um todo. Tá? Então, vou contar os dois aspectos. Nas duas tem esse elemento. Vou começar pelos 10%, que é mais fácil. Num dado momento, um histologista, investigando as células do cérebro, chegou à seguinte conclusão. Eu tenho para cada neurônio 9 células, que são células não neuronais, que não fazem processamento, mas que têm outro tipo de função, chamadas células da glia. Onde que ela fica localizada? Elas estão no tecido, em toda parte. Em toda parte. Então, mas o que é o tecido? O que é o cérebro? As pessoas têm dificuldade de entender. Tecido. Tecido do quê? Do que ele é feito? Neurônios e células da glia, não tem outra coisa. Qual o nome do cientista que falou isso?
Ah, agora você me pegou. De 10 para 1, pelo menos era a hipótese. Não era uma hipótese. Ele olhou na célula, ele olhou na lâmina. Na lâmina. Para cada neurônio, Tem 10. tem 9 glia. células da glia. Tá. Logo, nós só usamos 10% 10% do cérebro para fazer o processamento. Tá. Isso é tá uma certo. analogia Está equivocada. certo. Está certo. Tá certo? Isso não está certo? Ah, olhando pela lâmina, sim, mas O tem um problema pulo do é que gato. as 9 células da glia não fazem processamento e nunca farão. Ela é só tecido. Então você usa 10%, mas nunca vai poder usar mais que isso. E aquilo é só tecido. E aí tem um elemento que as pessoas acabam perdendo por causa desse mito, que eu acho que o próprio problema desse mito é que ele esconde uma verdade que é mais linda do que aquela. E você não vai usar mais do que o que você tem, mas você pode fazer mais. Pode produzir mais. Você pode construir mais cérebro. E aí que está o truque. Você pode aumentar a potência do seu cérebro porque você vai fazer mais sinapses. Não mais neurônios, que nem é necessário. Todo mundo fica, descobrimos que o cérebro faz novos neurônios. Isso nem é tão importante. Algumas áreas cerebrais produzem novos neurônios, fazem neurogênese. Chama neurogênese. Neuroplasticidade é um nome grande para toda vez que o tecido cerebral se altera. Por exemplo, agora, se eu não conseguir fazer uma neuroplasticidade em você, eu sou muito tosca. E você em mim. Sim, nós certo? temos que causar isso. Nós temos que causar transformações. Você tem que fazer perguntas que eu... Espera só um pouquinho... Conecto uma coisa nova, pronto. Já criei um novo circuito aqui. Se ele vai perdurar, não vai, isso é um outro detalhe. Né? Agora, alguma coisa se mexeu aqui. Isso vai acontecer o tempo todo. Sinaptogênese, formação de novas sinapses. Neurogênese é um quadro muito específico, que tem um papel muito elaborado, tem a ver com memória, e na verdade não é com memória para guardar a memória, é no processo da memória. Eu preciso de mais neurônios para aumentar minha capacidade, por exemplo, de aprendizado num curto espaço de tempo. Digamos, eu estou aqui com você e acontece um monte de coisas super importantes. É importante fazer mais neurônio, porque provavelmente com o que eu cheguei aqui das minhas áreas de memória não ia ser suficiente. Então, eu corro, porque eu me estresso, porque acontece uma opção de elementos. E consegue ser rápido, doutora? É necessário que seja, mas o fenômeno vai acontecer, na verdade, à noite. Né? Você pode detectar o início disso, mas à noite é que a mágica vai se dar quando você dormir. Por isso que é tão importante dormir. Né? Isso é neurogênese, mas isso não é tão importante. O mais importante são as sinaptogêneses, que são os novos circuitos formados a partir simplesmente da construção de novas conexões, de novas correlações. Então, uma criança pequena, ela nunca viu a caneta. Num dado momento, ela vê a mãe dela com a caneta na mão, ela se interessa, porque a caneta é um objeto interessante. Colorido. Não, e o movimento que a gente usa para escrever é muito randômico, muito louco. A criança olha aqui e fala, nossa, eu nunca vi nada parecido com aquilo. Ela vai ficar interessada no objeto. Ela vai querer pegar, pôr na boca. Pode ser que o adulto não deixe. Mas nessa hora ele vai falar assim, não, a caneta não. Caneta é caca. A caneta é da mamãe. Sim. E aí esse som, que não é nem caneta, é um... vai se correlacionar com aquele objeto e isso vai formar um circuitinho, bem vagabundinho, mas vai. Se depois essa criança encontrar com a caneta em cima de uma mesa e puder pôr na boca, abrir a tampa, experimentar, e aí um adulto chegar e falar assim, você pegou a caneta! Nesse momento, esse circuito ficou mais forte ainda. Daqui a pouco, ela vai poder falar, eita! De novo, nós voltamos. O trauma participando dos circuitos. Ele tem uma tese que ele tem uma tese, ele quer defender. Vamos lá. Então, agora eu vou jogar um capítulo do Damasio de novo, que é aquele que eu já citei. Medicina, imortalidade e algoritmo. Ele fala, ele inventou, não o termo, né, mas a aplicação, que ele sofre de uma espécie de síndrome de Estocolmo. Né? Como que seria essa síndrome? O algoz, que é o nosso envelhecimento, né? Ele tem uma profunda aceitação sobre esse envelhecimento. Logo, ele usa ele prefere acreditar na neurociência com um uso voltado para superar limitações. Então, são acidentes, enfim, a neurociência não sendo usada para aditivar a mente, mas a neurociência usada para superar doenças e os desafios. Né? A senhora é damasiana nesse ponto? Sim, até porque eu acredito que se nós aumentarmos a potência cerebral, se a gente chegar nesse nível de transhumanismo, né, provavelmente nós não teremos emocionalidade para dar conta disso. Entendi.
Entendeu? Então não é razoável. Não é razoável. O problema dessa ampliação dos Nós filmes... já sofremos com isso. Sim. Nós já sofremos com o isso. excesso de informação. Você pode dizer Exato. Você pode dizer para mim, Carla, a ansiedade é um problema emocional? Obviamente que a ansiedade é um clamor emocional. Oriundo do quê? Da nossa capacidade de adivinhar o futuro. Nesse caso... Se os animais não adivinham o futuro, eles não têm ansiedade. Sim. Desculpa, o Edgar Morin falava que inteligência é a capacidade de antecipar, prever, ter uma visão globalizada, contextualizada. Quer dizer, olha só, o que de repente é um mérito para uns, para o sistema, para o nosso sistema. Não, ele é um mérito. Mas ele é um mérito. Só que se você for levar isso à exaustão e começar a achar que esse poder é uma obrigação e não uma diversão, entendo. Se você se diverte em prever, se diverte em... O sistema límbico está descarregado. Tá ok. Agora, se você pensar no futuro, que é o que está acontecendo agora, com toda essa loucura de IA e tal, pensar no futuro é amedrontador, a ansiedade passa a ser... Na minha visão, uma das grandes vantagens, inclusive, da gente exatamente no sentido contrário, usar a tecnologia para, uma vez que a gente, a partir da cultura, a gente começa a fazer novas sinapses, novas conexões, a gente começa a utilizar de outras formas as nossas conexões. Então, quer dizer que e aí volta naquela questão que a gente também sempre discute de onde que se aplica, né? Em que parte do nosso pensamento se aplica melhor a inteligência artificial especificamente. Se eu uso a inteligência artificial para fazer talvez o sistema 1 dentro do conceito do Daniel Kahneman, quer dizer que eu posso liberar mais conexões, mais energia para o sistema 2. E culturalmente a gente vai mudar de alguma forma com essa subutilização do sistema 1 e utilizar mais o sistema 2 por causa da tecnologia. É que você está partindo de um pressuposto equivocado. De que o sistema 1 é ruim. Não sendo ruim. Pelo contrário. Ele não entrega valor. Que ele é uma forma de economia de energia. E que se a gente puder dispor do sistema 2, nós vamos ser melhores. Não. O que eu estou pensando o sistema 1 precisa de uma quantidade enorme de dados e a gente consegue lidar muito bem com essa quantidade muito grande de dados com a tecnologia. O sistema 1? Isso. O sistema 1 não precisa de dados. Ele é automático. Ele é espontâneo e criativo. Mas para ele chegar no ponto de aprendizado. Com muitos dados. Com muitas experiências, não dados. O sistema 2 que é dados. Com validação das experiências do ponto de vista emocional. Então, isso que você está querendo me dizer que seria super importante, o sistema emocional já faz. Esse é o ponto. A gente está querendo um pouco inventar a roda. O problema é que, colocando o ser humano nessa condição que você trouxe, de não evoluir, cara, não inventa moda. Não vai para a escola achando que você pode inventar um novo jeito de responder uma pergunta de matemática. É só para fazer o que eu estou mandando. É só para seguir a regra. Esse ser humano, todo cerceado, não usa a sua potência cerebral. Aí a IA pode ajudar muito a deixar um ser humano menos provocador, cerceado, mais provocador. Você ter um assistente virtual que queira o desenvolvimento humano, putz, isso é maravilhoso. Eu só não sei se vão fazer. Nossa, se os governos permitirão. Isso que eu estava querendo dizer. Nesse ponto que eu estava querendo dizer que se a gente consegue, de alguma forma, já que a gente vai liberar o homem do trabalho mais mecânico, do trabalho mais automático, criar novas conexões em cima disso. Olha que legal, Nicolau. O mesmo sistema automático que aprende a dirigir um carro, aprende um fluxo de pensamento. O seu pensamento é automático. Quando você pensa, você está usando o sistema 1. Se você estiver usando uma lógica de pensamento... Eu, por exemplo, eu sou neurocientista. Meu pensamento automático... É sistema 1. O 1, ele vai migrar por esferas da neurociência. Então, quando você faz uma pergunta de neurociência, eu não preciso nem pensar para responder. Certo? Agora, eu estou usando o sistema 1. Quando estou fazendo um fluxo de pensamento. Agora, se você me provoca a fazer uma interação, tipo, a minha grande colega Ana Flávia, né, que faz o Dopaminas comigo, ela sempre tenta me colocar em lugares onde eu não pensei. A gente viu um quebra-pau já. Porque a gente sempre quebra pau. E esse que é o charme da nossa conversa, né? Porque a gente briga se amando. E ela quer me colocar num lugar, ela faz força para isso, onde a neurociência ainda não fez a discussão mais profunda. E isso, para mim, é maravilhoso. Eu ter esse espaço de fazer essa... Mas, enquanto eu estou dando aula, não é salutar
que eu traga para os meus alunos as minhas inquietações mais profundas. Sem dúvida. Como professora, eu preciso apresentar para eles coisas nas quais eles consigam sentar em cima e eles próprios se provocarem. A partir desta interface. Não sou eu que serei a grande mestre das provocações que eles vão desenvolver. Então, como professora, o que eles precisam é da minha neurociência bem arrumada. E a partir disso, eles construírem coisas incríveis. Podemos abrir o debate? Ok, a partir de agora eu não sou mais a neurocientista que vai vir aqui dizer como o cérebro funciona. Mas você é um ser humano, com as minhas perguntas e as minhas inquietações, com o conjunto de conhecimentos que eu tenho, criando novas possibilidades. Aí entra o sistema 2. Porque eu estou criando novas conexões. Agora, até mesmo as funções mais elaboradas, que é um matemático resolvendo uma equação, pode ser o sistema 1. Se ele já tivesse apropriado daquela coisa. Então, o sistema 1, ele é maravilhoso. E, infelizmente, a partir do Kahneman, muita gente interpretou, porque como ele estava defendendo, o que ele estudava? Ele estudava vieses e heurísticas. Então, o que ele estava tentando evidenciar? Erros. Ele estava o tempo inteiro olhando para erros. Ele nunca olhou para o sistema 1 através dos acertos. Entendeu? Ele enviesou o olhar dele sobre o sistema 1. Ele namora um outro minutinho ali com a coisa e não dá. E o pior, infelizmente, eles acham, né, os psicólogos e o povo daquela época que está ali sentado, e até hoje muita gente vai falar isso, porque isso se reproduziu, que o sistema 1 é privilegiado, a gente usa mais o sistema 1 porque ele é mais econômico. Sim. Porque ele é mais fácil. Isso ele diz no livro. Isso é besteira. Isso ele diz no livro. Isso é bobagem. Porque a quantidade de neurônios necessárias para você operar um sistema automático é semelhante. Na verdade, o cerebelo, que é a sede dos sistemas automáticos, tem 69 bi de neurônios, enquanto tudo tem 86. 69 está no cerebelo, que é o sistema automático. Então, essa lógica está completamente equivocada. Mas eu fico cansado quando eu tenho que pensar. Aí é por um outro problema, a escassez de neurotransmissor. Você precisa de catecolamina, você precisa de dopamina, adrenalina, noradrenalina para manter a atenção focada. Na ausência desses neurotransmissores, sua atenção desvia. Então, o que você fala? Você precisa assim, nossa, eu não estou conseguindo focar mais minha atenção, eu estou cansado. E aí você faz a analogia com o músculo. Estou cansado porque eu preciso de energia. E não é, você está precisando de neurotransmissor. O que a senhora acha hoje sobre... Mas ele não vai me chamar de doutor, ele vai me chamar de senhora. Piorou. Doutora Carla, me desculpa. É uma crise, é uma crise que está acontecendo aqui. É Carla, é doctor, tá difícil, mas tá bom. O que a doutora acha ou pensa sobre os ajustes químicos que hoje são feitos, que hoje tenta-se com antipsicóticos, anticonvulsivantes e por aí vai. Alguns são pragmáticos e simples, né? Você não consegue manter um paciente que sofre com esquizofrenia apto a viver em sociedade se ele não se medicar. Sim. Isso não existe. Mas isso se usa também com bipolares. Então, vamos lá. Vou colocar cada macaco no seu galho. Tá. Quando você tem um diagnóstico de esquizofrenia ou de psicose, se você não diminuir a quantidade de dopamina, que é o melhor medicamento, melhor abordagem que a gente tem, você deixa essa pessoa em sofrimento. Sim. Certo? Porque ela está vivendo um mundo paralelo, e ela está vivendo sozinha esse mundo paralelo, sim, e ela está sendo absolutamente rechaçada por todas as outras pessoas. Tá? Então, esse é um caso muito específico que foi um dos maiores debates. Você pega Nice da Silveira e tal. Sim, claro, o maior debate era justamente com os esquizofrênicos. Sim, tá? Sim, hoje está... Mas também tem um problema. Quando você pega as drogas antipsicóticas da década de 50, 60 e as de hoje... Elas não eram moduladoras, né? Elas não faziam... Nós estamos falando de outro tipo de droga. Ali era uma bordoada, era um tacape que você dava, e hoje você, com a sutileza, o indivíduo é inserido novamente na sociedade. Verdade. Certo? E ele até gosta da medicação. Coisa que no passado ele não gostava. Tem psiquiatras que sugerem a troca de droga. Deixa a sua droga e vem pra minha. Vamos sério, isso eu já ouvi isso. Mas porque você vai ter muitos pacientes psiquiátricos se automedicam usando drogas ilícitas. Não, mas estou falando meu Deus, agora sumiu. Nosologia consciente. Sim. Troca a minha droga realmente vai melhorar você e abandona a sua droga, abandona as drogas ilícitas, por exemplo. Sim. É uma proposta. Quando você fala de um paciente deprimido,
Nós temos que entender a graduação dessa depressão. Não obrigatoriamente qualquer paciente que está entrando num quadro de depressão precisa ser medicado. Sem dúvida. Mas obrigatoriamente ele precisa ser tratado. Ok? Porque senão a gente está negligenciando uma dificuldade de um indivíduo estar sendo abandonado pela sociedade. Então, se eu começo a ter delusões, se eu começo a querer abandonar a vida, se eu começo a achar que não tem lugar para mim, se eu começo a me desmotivar, se eu não tomo um banho, e ninguém vai lá e faz uma interferência, isso é negligência. Mas certo? A senhora citou a palavra sobrecarga, isso que eu achei incrível. A sobrecarga do sistema límbico também pode levar a isso? Sim. Isso é fantástico. Sim. O fato de você viver muito tempo se sentindo o patinho feio faz com que você diminua a produção de serotonina. É uma condição natural, porque a produção de serotonina é uma consequência de um bem-estar social. Isso seria aquele estresse pós-traumático persistente, talvez? Porque vem de É que o estresse pós-traumático, ele fala sobre um evento específico, né? Ele é insidioso. Sim. É necessário que haja esse evento insidioso que gere a ruptura ali no quadro de memória e tal, uma opção de coisas que tem a ver com a patologia. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, não existe dois elementos. Não existe uma genética que faz você manifestar essa ou aquela condição de doença e um ambiente. Eles nunca podem viver separados. Eles sempre vão ser um jogo de inter-relações. Né? Então, a depender do quadro da doença do paciente, aí o psiquiatra que vai resolver, né? Porque não é minha praia, mas vai ter uma investigação. O problema é que nós praticamos hoje uma medicina, e aí isso eu posso falar com tranquilidade, que eu fui 30 anos professor da faculdade de medicina, que vai achando que está indo em direção à evidência, a famosa medicina baseada em evidências, e que, na verdade, está empacotando seus protocolos e tentando fazer com que as pessoas fiquem iguais para que a gente possa aplicar apenas um protocolo ouro. É uma tentação. É uma tentação. Isso, né? Lógico, porque imagina o quanto a clínica é complicada. Imagina o quanto é difícil você olhar para um indivíduo e tratá-lo como único. Com 20 minutos de consulta e ganhando R$40 do convênio. Tem outros problemas aqui, né? Que é o tipo de tratamento. Então, obviamente, uma pessoa que pode pagar R$500 uma consulta de um psiquiatra e vai ficar 1 hora com esse psiquiatra... Não é uma consulta, né? Para um paciente conseguir chegar em algum lugar, são algumas consultas, né? De R$500. E esse indivíduo é um tamanho privilégio, certo? Sem dúvida. É um tamanho privilégio. Sem dúvida. Eu diria que, quem sabe, o acesso à saúde é um dos privilégios mais dramáticos que a sociedade provoca com a desigualdade. Verdade. Doutora, só ficou uma duvidazinha lá atrás. A memória ela é um componente da inteligência. Quem tem mais memória sofre mais? A memória é um componente da inteligência? Pelo menos eu aprendi assim. É que, no fundo, a memória é um instrumento para a inteligência, né? Você pode ser um mnemonista e não ter inteligência. É verdade. Verdade. Ser um papagaio. Certo? Você pode ser um mnemonista bom, não ter inteligência também foi radical. Mas ter então, uma inteligência então a segunda parte da pergunta. Há muita memória. Mais inteligência ou mais memória? Não. Mais memória. Mais sofrimento. No fundo, a gente acaba escolhendo ter mais memória sobre as coisas porque já sofremos. É o contrário. É o sofrimento psíquico, o sofrimento do sistema límbico que faz a gente ficar pautado em reminiscências. Que memória todos nós temos. O negócio é quantas vezes a gente fica se lembrando delas. Tá, mas então o problema é os disparos, é uma desregulação química no sistema límbico? Não. É a vida como ela é. Cada um de nós vivendo suas próprias histórias. Por isso tomamos vinho. Por isso tomamos vinho. Isso é uma possibilidade, uma saída, né? A sua cultura, né? E a possibilidade de criação de uma cultura nova, inclusive. Exato. Porque, no fundo, o que impacta na questão do sistema límbico são essas relações de desejo. Bom, aí a gente teria que fazer um tratado todo sobre emoções, mas inicia-se fundamentalmente com a evitação das valências negativas, e depois um ganho substancial que é a busca das valências positivas. Que, inclusive, então, esses dois elementos, eles não são nem correlatos, nem são dois pratos da mesma balança, eles são coisas diferentes no cérebro.
Uma coisa é você criar comportamentos para evitar as valências negativas. Tá. E outra é a busca pelas valências positivas. Até mesmo na natureza, elas vão aparecer de formas diferentes. Por exemplo, se pegar um ratinho. Isso é amígdala. Não, a amígdala, basicamente, o que ela faz... a amígdala, na verdade, é amêndoa em latim. Não, sim. Mas a função dela está muito atrelada ao medo e ansiedade. Construção de memórias de valências negativas. É isso que ela faz. Sim. E por isso ela é espetacular, é essencial. Que é o que você tem lá do Ledoux, que é especialista nesse assunto. Exatamente. É um ganho evolutivo bizarro. Que só os mamíferos, né, alcançaram na plenitude. E aves também, obviamente, né? Cada um a seu termo, porque o cérebro de ave é um pouquinho diferente, a lógica. Mas, fundamentalmente, a melhor coisa que nos aconteceu foi termos memórias emocionais de valência negativa. Por quê? Memórias emocionais de valência. Guarda essa, tá? Memórias emocionais de valência negativa. Por que isso é importante? Negativa. Porque eu consigo, a partir de vivências passadas, começar a tentar adivinhar o futuro. Certo? Sim, e isso foi essencial para chegarmos aqui. Essencial para os mamíferos, porque na briga com os répteis a gente perdia muito em eficiência. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Porque o mamífero, por exemplo, ele tem que carregar o filhote. Imagina a fragilidade de uma fêmea. Certo? Enquanto a cobra, o lagarto, ele vai lá, põe o ovo dele e boa sorte. Boa sorte. Certo? Diferente do pássaro que cuida do ovo. Então o réptil ele vai ter um apego muito pequeno à sua cria. Ele faz tudo que precisa para reproduzir, mas não me peçam mais do que isso. Sim. Né? Com os afetos, com as emoções, nós passamos eu terei menos filhotes, mas cuidarei deles. Sem dúvida. Certo? E aí eu me torno mais eficiente, mas obviamente que isso me traz vulnerabilidades. Então quando um roedor, através do olfato, consegue perceber que uma cobra passou aqui ou está próxima daqui, e não depende da visão ou da audição para reconhecer a presença dessa cobra, ele ganhou muito. Porque o réptil até então, qual era o sentido químico que ele conseguia ter? A gustação, com um nível de discriminação muito baixo. A grande vantagem do olfato, que vai direto, a informação dela é processada no córtex. Então, o barato do olfato é que ele é altamente discriminativo. Enquanto os outros sentidos precisaram de processamentos muito elaborados para se tornarem discriminativos. É uma lógica meio maluca, mas é essa. Então, o olfato, ele trouxe para os mamíferos a hipótese de poder tentar prever se aquele predador passou por aqui, está próximo daqui ou está vindo para cá. E aí ele começa a fugir antes. Esse ganhozinho permitiu que os mamíferos existissem. Perfeito. Então, todo dia você pode se ajoelhar, se você é uma pessoa que reza, e agradecer a vida por tudo que somos. Falando sobre uma pessoa que reza, o Damaso ele fala uma coisa sobre a imortalidade. Não há problema nenhum, na opinião dele, de um neurocientista buscar a imortalidade, desde que isso não seja uma afronta ao sagrado. Ele não usa o termo sagrado, ele usa de uma outra forma. Você acha que tem espaço para essa discussão na neurociência? Então, eu acho que todas as ciências que... Por exemplo, a astrofísica. Não vamos falar da neurociência, vamos falar da astrofísica. O cara que está vendo os astros, as forças dos astros, etc. e tal, se em algum momento ele namorar com a ideia de que aquilo foi produzido por um criador, uma boa parte das perguntas que ele se faz perdem o sentido. Sem dúvida. Porque alguém com alguma lógica... Ou não. Ele pode querer achar a lógica. Sim. Que está por trás. Sim. Mas não mais investigar o fenômeno. Porque o fenômeno foi criado. Eu discordo. Mas se a gente entende que há uma possibilidade da gente descobrir as coisas como elas são, independentemente de ter um agente criador, sim, isso permite que a ciência vá mais longe. Não é uma questão de gosto ou desgosto. Não, eu entendi. É uma questão de quanto que nós vamos continuar perguntando antes de nos darmos a resposta fácil, que é Deus criou. Sim. Essa resposta é a fácil. Sim, não é resposta fácil. Entendi, doutor, entendi. Né? Então, eu conheço quando o neurocientista namora com o sagrado, quando ele se deixa permear pelo sagrado, com metafísico, ele pode estar traindo a si próprio. Traindo o movimento. Traindo a si próprio na sua investigação. Sem dúvida. Mas isso não significa que ele não possa usar suas crenças espirituais para viver melhor. Sem dúvida. Esse é o ponto. Porque a angústia de ser um ser humano vai afetar
os monges tibetanos e os neurocientistas. Não há quem se livre dela. Tédio é uma coisa linda, né? Em que parte do cérebro fica o tédio, doutora? Fica na ausência dos estímulos de valência positiva, né? Eu já consegui tudo o que eu queria e não há nenhum espaço para eu ir além. Ir além. Nicolau, mais alguma palavra? Estamos caminhando para o final. Algumas, inclusive, fazendo um gancho... Mas eu não consegui nem explicar os mitos, né? Putz, doutora, a gente pode ficar aqui, entendeu? É porque eu só expliquei um deles, né? Só o dos 10%. Os 10% do hemisfério direito e esquerdo, não. Chega mais perto do microfone. Do hemisfério direito, não. Esquerdo, né? Esse é o mais bonito, por isso que eu quis puxar de novo. Porque aqui tem uma coisa que dá pra gente explicar que é bem legal, que é o seguinte. A origem, né? A origem desse mito. Nós estamos preocupados o tempo todo, quando a gente olha para o cérebro, em traduzir as funções que nós observamos aqui fora. Linguagem, criatividade, memória, tudo que a gente observa, que a gente faz, a gente quer traduzir para um lugar ou para uma função no cérebro. Sem dúvida. Certo? Tem essa tentação. Tem essa tentação. Como eu disse para você que essas funções são produzidas por elementos, que podem ser algoritmos, se quiserem ir por aí, mas que são elementos que a gente poderia chamar de tarefas. Ele não tem uma função, mas cada um deles tem uma tarefa que contribui para a função. A diferença entre o hemisfério esquerdo e direito é simples, é a linguagem. Linguagem, sim. Você cita num livro isso. Chega a 90%, não é isso? Não, se o hemisfério esquerdo tem linguagem, ou o hemisfério direito tem linguagem, pode ser um ou outro. Ele é preponderante. Esse hemisfério vai ser dominante, certo? E o maior barato disso é que o outro fica livre da linguagem. Da linguagem. Que é a grande aprisionadora dos significados. Isso, doutora, não entrou no livro. Essa parte é boa, doutora. É muita liberdade poética. Mas o que acontece com o hemisfério outro, o não dominante, porque o dominante sempre será o da linguagem. Tem gente que fala assim, o meu hemisfério dominante é o direito porque eu sou das artes e tal. Não é o dominante porque você não é o Mowgli. Certo? Se você desenvolveu linguagem, você pensa com linguagem, você articula com linguagem, ou se organiza com linguagem. Logo, o seu hemisfério linguístico é o dominante. O outro, o não linguístico, vai se ater aos espaços, às texturas, a padrões mais amplos. E por isso ele fica um pouco mais livre para encontrar novas correlações. Que fantástico. Certo? Que fantástico. E não que ele é da criatividade, isso diz respeito à tarefa que ele executa. Obviamente, o manifesto disso é a criatividade. Mas também podem ser outras coisas, podem ser percepção espacial. Tem um cientista de Cambridge, né? Não vou lembrar agora, Howard, me ajuda. O Gardner. Howard Gardner, obrigado. Das inteligências múltiplas. 9 que agora virou 11, né? Uma delas é exatamente essa inteligência A gente não espacial. gosta muito de chamar isso de inteligência, né? A gente gosta de chamar isso de habilidade. Habilidades, né? Inteligência é a capacidade de produzir novas conexões. Mas, né? ele, no caso, então, é teimoso com a neurociência. Não que ele é teimoso. Ele já assumiu que ele fez isso do ponto de vista marqueteiro. Ah, entendi. Que o termo ficava melhor para as pessoas ficarem curiosas. Entendi, não científico. Qual o próximo Nobel? Caramba. Na área de neurociência? Lógico, evidente. Bom, a gente não ganha todos os anos, né? A medicina a gente não emplaca todos os anos. A gente ganhou uns 10 ou 12 desde o primeiro, que foi 2001, né? Não me lembro exatamente a conta. Eu não contei, mas tem bastante. A gente está emplacando bem todos os anos, assim, pelo menos a gente fica próximo ali. Mas eu acho que com essa história da inteligência artificial, quem conseguir avançar na questão dos avatares, muita gente está nesse lugar. Eu gostaria que fosse o Nicoleles, né? Nosso primeiro é lindo, primeiro cientista brazuca, ele merecia pelo conjunto da obra. Seria lindo, né? Mas eu acho difícil. Até política? Não, é porque agora, nesse exato momento, ele parou de pesquisar, né? Então ele saiu um pouco do jogo. Ele teria que ter feito um grande feito. Por exemplo, o chute original lá, o chute inicial da Copa do Brasil do mundo. Foi do projeto que a gente fez aqui, o Walk Again. Sim. Se tivesse tido mais visibilidade e a gente tivesse acompanhado mais 2 ou 3 anos do que aconteceu no projeto, do ponto de vista de mídia internacional, teria emplacado. Porque ele conseguiu descobrir coisas incríveis sobre a medula espinhal, sobre padrões de atividade elétrica da medula. Ele disse assim, olha só, o avatar, eu não vou deixar o indivíduo preso ao exoesqueleto. Eu vou usar o exoesqueleto como reabilitação da medula do cara.
Então, pegando um paciente que tinha acabado de ter uma lesão medular, ele começou a fazer esse cara mexer a perna e tal. Então, e essas coisas vão a qualquer tempo eclodir. Mas, infelizmente, existem outros laboratórios correndo no paralelo com isso e podem vir a ganhar nesse caminho. Eu não sei se vai ser o próximo, mas esse é um candidato importante para emplacar o Prêmio Nobel. Então, essa é a expectativa. Eu adoraria que o Miguel Nicolás fosse nosso primeiro Prêmio Nobel, porque ele merece. Ele merece, porque ele não é só um bom cientista. Ele é gente boa. Ele é um bom pensador, ele é um grande... Claro que é palmeirense, mas tudo bem, maravilhoso. É uma delícia. Ele é maravilhoso. E ele é inteligente, ele é sagaz. Mas como ser humano, ele é incrível. Eu gosto dele como ser humano. Ele às vezes é um pouco ácido, mas tudo bem. Faz parte de quem conhece tudo que ele conhece. Mas eu acho que como cientista, ele é muito provocador. Então a gente merecia ter esse Prêmio Nobel no nome dele. Eu sou... Carla, tem Torcedora. um trecho, uma parte do livro que você fala bastante sobre o cérebro de um rato até. E se não me falha a memória, eu acho que a gente acaba comparando até, se a gente for reduzir a possibilidade do trabalho humano ser substituído pela tecnologia, pela inteligência artificial, é como se a gente estivesse diminuindo o trabalho humano ao trabalho de um rato. Mais ou menos dessa forma, sobre a ótica do nível de complexidade do cérebro de um rato e do cérebro humano. Faz sentido esse tipo de analogia? A gente nunca vai conseguir perder a consciência, né? Isso é um problemaço pra gente. Veja, se a gente conseguisse regredir, é óbvio, estou falando aqui uma hipótese dessas bem lunáticas, né? Ao cérebro de um animal, primeiro que a gente não se daria conta que haveria regredido. E provavelmente viveríamos melhor. Verdade também. Então, não acho que esse seja o problema. O problema é a gente continuar sendo humano. Com toda a potência, a investigação e com essa formiguinha que fica o tempo inteiro nos cutucando. A inquietude, que você também comenta no livro. Inclusive, né? Atualizaria a minha limitação, onde eu falo da limitação da inteligência artificial. Né? Além da criatividade, da consciência, do pensamento estratégico, agora eu vou colocar também a inquietude. Que é isso que eu como limite da inteligência artificial. Como limite da inteligência artificial, porque ela não tem uma história. A inquietude também vem da história. Vem da história da gente querer, como indivíduo, ser alguém. A hora que a gente se dá conta que a gente é indivíduo, a gente, como indivíduo, quer fazer valer a nossa existência. Então, esse é um problema pra gente. Isso não é uma coisa sensacional. Óbvio que a gente quer transformar em sensacional, porque tem o mágico da consciência, o mágico que a gente fica, como é que será que a gente sabe tudo isso? Então é um espírito que transmuta de corpo a corpo e tal, as diferentes teorias para investigar. Os dualistas. Para investigar o que é essa mente, ou esse espírito, sopro, ou essa alma, né? Os filósofos, esse ente no ser ou ser no ente. Exatamente. Né? E aí, nesse lugar, a gente vai ter uma opção de provocações para o indivíduo. Agora, a vida em si, bactérias, o Damasio vai dizer, bactérias são inteligentes. Tem uma expressão de inteligência. Muita gente critica ele por isso, porque ele minimiza o poder do intelecto, né? Do pensamento elaborado. Mas se a inteligência é você desenvolver mecanismos que fazem você atingir melhores resultados e se adaptar ao ambiente, bactérias são inteligentes. Certo? Se bactérias são inteligentes e ratos são inteligentes e qualquer outro animal inteligente, na verdade nós somos inteligentes, só que a gente tem um ônus sobre a nossa inteligência, que é uma cobrança de que ela seja espetacular, que ela seja incrível, que ela seja humana. Nós temos uma cobrança para sermos humanos. E aí que nós estamos ficando pé da vida com a IA. Porque ela pode vir a quebrar justamente isso que nos colocou nesse lugar tão especial. Mas né? Eu vou na linha do Nicoleles de que a gente vai falhar em tentar mimetizar a mente humana. Vai falhar? Eu acho que nós vamos conseguir... Kurzweil versus Nicoleles. E ele fala do Kurzweil, ele quebra o pau com ele. Tá? E para mim isso é um problema, né? Porque eu, no Brasil... atuo como docente, como faculty da Singularity University, levando essas provocações lá para dentro. Né? E aí, às vezes, me colocam nesse lugar. Tipo, a Carla é uma neurocientista que acredita na singularidade. Não, eu estou lá enchendo o pacovado deles lá, né? Fazendo as minhas provocações. Mas qual é a grande problema? É ótimo, a gente tem que acompanhar isso, né? Não vou ficar aqui jogando pedra daqui. Eu vou lá discutir. Eu sou bem desse jeito. Assim. Eu vou lá querer saber por que eles estão falando isso e qual é o contraponto. E eu posso sair de lá convencida, veja.
Não obrigatoriamente eu estou certo, né? Então, também é o meu espaço de crescimento eu estar com o diferente, né? Me propor ao diferente. Doutora, estamos chegando no final do nosso tempo, mas o Nicolau tem mais uma colocação e eu ia falar do livro de novo. Pois é, não, eu quero falar também disso. Eu quero falar do livro. Adorei o paralelo entre o penso, logo existo, não, sou sinto, logo existo. Isso é do Damasio. Damasio, Isso é o livro dele. Isso é maravilhoso porque ele nos coloca num outro patamar. Né? Ele supera Descartes. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui um momentinho que esse podcast é mal frequentado. Especial. Ana Flávia. Esse podcast é mal frequentado. Vem cá, Ana Flávia. Olá, desculpe interromper. Olá, pessoas. Fala, minha parceira Ana. Como você tá? Tô ótimo, olha lá, arrumaram o microfone pra você aqui, ó. Olá. Ali, ó, Olá. nossa câmera. Prazer. É aquela lá. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Ana Flávia Ribeiro, a mulher que fica tentando me arrebentar o tempo inteiro. Fala você. Não, que eu tava agora. discutindo lá fora, você tá animadíssimo, engatou, já foi do Nicoleles pro Descartes. Os meninos são provocadores. Mas você vai, quando você ouvir depois desse episódio, você vai ver que tem umas 80 perguntas que ficou no ar, que eu vou ter que voltar para responder. Deixou pra mim, né? Então, o Dopaminas é um projeto que serve eu já estava falando sobre ele, né? É um projeto que serve para Ana Flávia Ribeiro me encher. Ela fez esse projeto para que ela possa ficar dizendo o tempo inteiro que a neurociência não explica o que deveria explicar. Essa é a provocação dela. E eu amo quebra-pau de vocês. Eu assisti alguns. Ela é uma filósofa que veio da área da tecnologia, então ela foi estudar filosofia para entender o tamanho da burrada que ela tinha feito na tecnologia. Ou não, né? Para explicar o tamanho das besteiras que você aprontou. Foi sim. E daí a gente se conheceu no Clubhouse no meio da pandemia. Foi. E foi um encontro incrível, porque a gente começou... Ela entrou na minha sala para me quebrar, para quebrar minhas pernas, e acabou tendo que reconhecer que ela teria que ir um pouco mais longe para quebrar minhas pernas. Então, até agora, ela montou um podcast, ela se organiza, ela traz convidados... Ela está se articulando para quebrar minhas pernas. Eu e os inimigos. Ela consegue, às vezes. É um hate do amor. Ela consegue, às vezes, porque existem muitas situações em que a neurociência ainda precisa se familiarizar com qual é a bronca, entendeu? A gente explica a coisa a partir da nossa pergunta. Mas existe uma bronca, muitas vezes, que é maior. Certeza. Né? Existem lacunas no pensamento humano que são maiores ainda do que a neurociência já foi capaz de atingir. E eu me divirto com essa ideia de poder fazer isso com a Ana Flávia, porque, no mínimo, a gente se diverte. No mínimo, a gente brinca. É isso, o projeto chama Dopaminas, para quem quiser acompanhar a gente lá no Spotify, ou também no meu canal no YouTube, que é o Nada Trivial. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Gente, processem. Eu volto agora para a etapa 2 dessa missão aqui. Vamos lá.